Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre o versículo 5 do capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, cujo título é Nos Diversos Caminhos. Então, Paulo nos alerta da seguinte forma: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Então, nessa passagem, Paulo nos traz a importância da reflexão, de uma autoanálise sobre a nossa fé. A necessidade de nos questionarmos, nos provarmos sobre o que a fé tem feito na minha vida, como que eu utilizo a fé. E nesse estudo nós trouxemos aqui alguns pontos de equívoco, de erro, que podemos todos termos na nossa fé. E no final colocaremos aquela fé que o próprio Paulo vivenciou, que os outros discípulos vivenciaram. Então, o primeiro ponto é a questão da exigência que muitas vezes fazemos com relação aos fenômenos. Nós encontramos esse tipo de fé lá no Evangelho. Várias vezes as pessoas, inclusive doutores da lei, fariseus, procuravam a Jesus pedindo demonstrações de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o Messias prometido, e nós percebemos que normalmente não existe uma disposição, quando nos comportamos assim diante da fé, de renovação interior. Então é um alerta, é um cuidado. Se nós estamos buscando a fé através apenas das demonstrações, dos fenômenos, estamos equivocados quanto à verdadeira fé. Outro ponto é a questão das letras. Muitas vezes podemos estar tão presos, tão limitados às letras, e um dos reflexos disso serão as longas discussões que não são aplicáveis, que são improdutivas por causa das letras. E isso também nós encontramos nos doutores da lei, lá no farisaísmo, questionando a letra, questionando pontos que não eram relevantes naquelas situações, e que Jesus vem trazer coisas muito mais profundas, muito mais amplas sobre a lei. Então, um grande cuidado é a questão de nos atermos apenas às letras. Esquecemos que a vivência é muito mais importante. Não devemos ficar apenas na teoria. É claro que a teoria é importante, mas a vivência é algo mais necessário na nossa vida. E a fé, conforme a gente encontra no Evangelho, ela tem que trazer obras. A fé viva traz obras. Também podemos cair no erro de preferir os dogmas, discutir, está muito relacionado com as letras também, aqueles dogmas daquela religião, daquela igreja, ou que nós carregamos em nós, que muitas vezes mais nos separam do que nos aproximam. Ou apenas os rituais. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Jamais deveríamos pensar, não, eu já cumpri com o meu ritual da semana, com o meu ritual do dia, e agora eu estou tranquilo. Não é isso. A fé, ela tem que ser viva. A fé tem que mudar o nosso íntimo, o nosso comportamento. E não são os rituais, não são os dogmas que nos tornarão pessoas melhores. Outro ponto, todos que se prendem no eu. Então, muitas vezes nós podemos estar reclamando, pedindo proteção apenas para nós,
querendo a atenção, né, de Deus, a atenção, ou apenas a realização dos nossos desejos. Então aqui nós nos comportamos como crianças mimadas, crianças egoístas, em que apenas o eu importa, né? Essa não é e passa longe de ser a fé que Jesus veio nos trazer. Porque Jesus foi renúncia. Jesus renunciou à sua própria vida em detrimento da nossa. Então, essa fé ela tem que ser uma fé embasada na renúncia, no sacrifício e na caridade. E não devemos, né, jamais nos colocar acima dos outros, querer tudo para nós, querer que Deus faça exatamente aquilo como nós gostaríamos. O próprio Cristo, num momento muito importante, né, da sua vida, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feita a vossa vontade. Muitas vezes nós teremos que abrir mão de alguns dos nossos desejos, porque não conseguiremos realizá-los. E isso é bastante importante na nossa vida, a gente ter, é claro, essa sabedoria para separar uma coisa da outra. Mas o próprio Cristo nos traz o maior exemplo de renúncia, de sacrifício para nossas vidas. Um outro equívoco que podemos ter em relação à fé é uma supervalorização de algumas emoções que são superficiais, são momentâneas. Depois de, às vezes, um culto, depois de uma oração, isso passa. E fica apenas nessas emoções, mantendo distante do verdadeiro entendimento do Evangelho e distante da transformação íntima. Nós temos aqui mais 3 pontos de atenção. Muitas vezes podemos estar buscando, se atirando à tristeza, lamentando as nossas vidas, lamentando as situações que nós estamos passando, sempre nos colocando no papel de vítima. Também é comum buscarmos a religião com esse objetivo, o que é um grande equívoco, né? Também encontramos no próprio Evangelho, né, Tomé foi um discípulo de Jesus que, num primeiro momento, cultivava muito a dúvida. Tudo era questionado, não acreditava, e nesse tempo ele não edificou praticamente nada. É claro que depois nós sabemos que foi possível essa transformação. E esse é um ponto importante dessa nossa reflexão. Os discípulos transformaram. Se em algum momento eles caíram nessas vivências equivocadas da fé, nesses comportamentos errados diante da fé, mais tarde eles conseguiram mudar, eles conseguiram ajustar. E aí nós vamos trazer aqui daqui a pouco qual que seria essa fé que Jesus e que Paulo aqui está nos falando para que buscássemos a reflexão. Então, essa questão da dúvida é importante que a gente trabalhe no nosso íntimo, né? Para que a gente possa edificar as coisas, dar continuidade, ter uma estabilidade na nossa fé. Também podemos estar presos à curiosidade das coisas, das situações, na superficialidade, né? Longe do trabalho sério e necessário que nós devemos fazer. Muito bem. Agora faremos uma reflexão sobre qual que seria essa fé. Primeira coisa, os que vivem na fé. Então a fé, ela é uma fé viva, é uma fé de obras, ela não é uma fé morta. Então é necessária essa vivência, essa prática, o exercício diário que é uma consequência da fé que nós carregamos dentro de nós, né? É claro que as situações exteriores, elas não podem demonstrar a nossa fé. Na realidade, é como que eu recebo essas situações externas, como que eu trabalho isso interiormente e como que os meus comportamentos depois vão retornar ao exterior. É isso que
é o ponto fundamental da fé. Questão do acompanhar o Cristo, né? É muito bonito isso lá no Atos dos Apóstolos, os discípulos acompanhando ao Cristo, vivendo muito parecido da forma com que o Cristo viveu, a questão da renúncia, do sacrifício que nós já falamos. Outro ponto da verdadeira fé é examinar a nós mesmos. Paulo aqui, ele não está mandando eu olhar a fé do outro, a vida do outro, nada disso. Nós temos que provar a nós mesmos, né? Então, esse autoexame, que está muito relacionado com a humildade que nós devemos cultivar, é fundamental, porque nós perceberemos que temos defeitos, temos necessidades de mudança diversas, cometeremos erro, e sem essa autoanálise, esse exame, nós corremos um risco de nos manter nos mesmos erros, nos mesmos equívocos a nossa vida toda. Então é importante examinar a nós mesmos, experimentar a nós mesmos. E aqui é muito bonita essa parte, convertendo-se em refletores da vontade divina. A gente vai encontrar no Evangelho, não sou eu quem ajo, mas o Cristo quem age em mim. Então, essa conexão com o Cristo, com Jesus, com Deus, ela vai fazer com que muitas vezes nos tornaremos mãos de Deus na terra, refletores da vontade de Deus na terra. E para isso, é claro, existe a necessidade da renúncia, porque nós teremos que renunciar o eu para que o Cristo viva em nós. Algo que Paulo soube fazer de uma forma belíssima. Em poucos anos, ele conseguiu fazer essa transformação de uma fé que era amarrada à letra, uma fé que era completamente orgulhosa, separatista, numa fé viva, numa fé que acompanhou o Cristo, numa fé de autoanálise, de autoexperimentação, se tornando um grande refletor da luz e da vontade divina. Tem a questão da fidelidade a Deus, que é importante, Paulo nos traz muito isso, principalmente que já vem da questão da Torá, falando essa fidelidade, de sermos fiéis a Deus. E esse caminho da fé vai nos trazer a nossa própria redenção. O que é a redenção? É a nossa mudança, é a nossa transformação. Algumas religiões falam que é a salvação, é uma ressurreição, dependendo da religião nós encontraremos diferentes sentidos, mas todas elas vão nos trazer a questão de um novo homem que se transforma, de um novo homem que o Cristo vive nele. Então esse é o grande objetivo da fé de qualquer uma das religiões, a redenção de nós mesmos. Então essa é a nossa reflexão sobre a fé, são todos pontos que nós devemos estar alertas, atentos, para não cairmos nesses desvios, nesses caminhos equivocados que podemos estar neles. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.